Estamos chegando, é isso aí. Ó, segunda temporada do Pod Lincoln e a comunidade. E hoje nós estamos aqui com a nossa amada Fátima Aguiar, do Instituto Aguiar, e a nossa psicóloga Ivani, maravilhosa, que vem cuidando aí de milhares de famílias em nossa comunidade. Não é isso, Ivani? É isso mesmo. Fátima, eu vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho, falar um pouquinho sobre vocês, quem é a Fátima, e é isso aí. Bora lá, Fátima, começar pela Fátima. Boa tarde a todos. Obrigada, Lincoln, pelo convite, estou muito feliz. Ivani, obrigada por estar aqui também conosco. Bom, Fátima Aguiar é uma líder comunitária, que está na comunidade há 37 anos, viemos aí numa caminhada política, e é isso que a gente gosta, de estar na comunidade, de trabalhar com pessoas. Sou assistente social, onde sou presidente do Instituto Social Aguiar, onde nós temos trabalhos lá, atendemos pessoas atípicas, adultos e crianças, trabalhamos com as famílias, trabalhamos com mulheres, trabalhamos com criança, estamos à disposição ali com todos os nossos trabalhos e empenho, né, para que tudo saia bem, para que as famílias estejam bem e entendam o seu dia a dia, entendam o que elas necessitam, ir em busca daquilo que elas precisam, que elas querem, ir em busca também dos seus direitos, que o terceiro setor é isso, é orientar para que tudo corra bem no âmbito familiar e de moradia e outras questões aí. O terceiro setor acaba sendo um braço, né? Sim. É um braço. Sim. Agora a Ivani, linda, maravilhosa, a nossa psicóloga, sem palavras para agradecer, Ivani. Vamos lá, se apresenta um pouquinho pra gente, Ivani. Então, eu sou Ivani, eu sou psicóloga já há alguns anos, né? E eu tenho como foco fazer atendimento social. E nisso eu acabo fazendo parte de institutos. E o Instituto Aguiar, a gente se conheceu ano passado, né, com um projeto, e gostei da direção que a Fátima dá para as questões sociais, e a gente tá nessa jornada aí junto, para atender a comunidade, atender as pessoas, para as pessoas terem acesso ao autoconhecimento, a se conhecer, a se cuidar da sua saúde mental e emocional. A ideia, o propósito é isso, né? Ivani, o trabalho que vocês fazem, muitas vezes no SUS, a gente não encontra. Eu costumo dizer que o trabalho do Instituto, juntamente com você, senhora, vou chamar você de você. Você, por favor. Tem sido um trabalho maravilhoso, porque às vezes o SUS, ele deixa a desejar, sabemos disso, né? Na nossa comunidade é terrível. O trabalho é maravilhoso. Conta um pouquinho mais aí o quanto tem ajudado as pessoas. O objetivo é ajudar as pessoas dando atendimento psicológico, né? Dentro do Instituto Social Aguiar, né? Isso. A parte vai ficar brava quando a gente chama só Instituto Aguiar. Ela fala, não, Instituto Social Aguiar, é isso aí. Instituto Social Aguiar. Então, mas eu quero dizer aqui que o Instituto não é o único, tem vários institutos, mas nós estamos no Instituto. A gente não pode deixar de dizer que tem vários outros institutos que trabalham em comunidades. E muito bom que você faz parte de vários. Tem mais de um que eu procuro fazer parte. Que me permitem fazer parte, eu procuro fazer. E assim, qual que é a ideia? Dar o atendimento psicológico dentro daquilo que é o padrão do que é o atendimento de 50, 60 minutos, né? E os atendimentos dentro do SUS ou dentro mesmo nos convênios é só de 20, 30 minutos, né? Isso, já que estão me dando a fala, eu acho isso insano, tá, pessoal? Com certeza. Realmente é insano. Então, eu acho que as pessoas, a gente tem quando você está em aflição, em sofrimento emocional e mental, você tem necessidade de falar. E necessidade de ouvir alguma orientação, algum esclarecimento. E 20 minutos, 30 minutos não é o suficiente. A gente tenta fazer alguma coisa, mas não é, né? O ideal é realmente os 50 minutos, 60 minutos. E isso é possível dentro da instituição. Dentro do Instituto Social Aguiar, a gente consegue fazer isso. A Fátima, com o Instituto, abre espaço para que a gente possa fazer esse trabalho dessa maneira. Da maneira que eu acho que leva realmente, atende a necessidade da comunidade, das pessoas que procuram o Instituto. Eu já encontrei pessoas na rua comentando, falando do Instituto, falando que é impossível conseguir um psicólogo, um autista, conseguir o atendimento adequado que o Instituto tem feito. Isso é maravilhoso, Fátima. A toda a equipe, né? Porque o Instituto somos o quê? São os braços, são as pessoas. É um todo. A Ivani, as outras meninas que cuidam. Fala um pouquinho. Estela. Eu vou falar uma coisa que nós estamos aqui falando, já que né? É para fazer uma roda de papo? Eu vou. Eu já faço virar roda de conversa. Todo lugar que eu vou é assim. A gente fica mais à vontade. Fica. Eu trabalhei na saúde por 23 anos, não era
da área social, mas eu já nasci, acho que na área social, vendo meu pai fazendo o social, o acolhimento com outras famílias, numa questão, uma renda familiar um pouco mais baixa que a nossa. Então, eu acabei embutindo isso em mim e gosto muito. Aí vem a ver a questão da saúde, que eu era auxiliar de odonto, fui agente comunitária, e você vai vendo. Aí você entende essa necessidade de ter tempo da pessoa falar. Então foi aí que nasceu o Instituto Aguiar, mais ou menos nesse meio Nessa termo. linhagem, isso. Nessa E na linhagem. verdade, o foco do Instituto. Eu fui presidente de uma associação por 10 anos, associação voltada para trabalho com mulheres. Hoje, aí eu sempre quis ter a minha associação, porque eu queria trabalhar numa faixa etária de pessoas. Eu já tinha isso em mente, que eram mulheres com acima de 35 anos, até 59 anos e 11 meses e não sei o quê, eu já tinha tudo programado. Mas nem tudo na vida da gente é como a gente quer, né? Há tempo para todas as coisas, né? E aí, quando chegou o meu tempo de uma forma inesperada, que muitas colegas ainda falam até hoje, nossa, agora era para você estar aposentando, não era de você estar arrumando problema, pegando problema dos outros, me aparece uma equipe maravilhosa Que de Deus pessoas preparou. que Deus preparou, entre elas a Vani, né? Estela, que daqui a pouco vai estar aí conosco, né? Mas, né? E aí também tem minha filha, que me apoia bastante. E acabamos abrindo o instituto assim, meio devagarinho e tal, e acabou indo para a área da saúde. E qual saúde? Uma das saúdes mais prejudicadas, que é a mental. Porque eu acabei passando por assédio moral e racismo, onde eu fui pro psicólogo. Aí eu achei engraçado a empresa. A empresa, ao invés de mandar o racista pro psicólogo, mandou eu. E quando me mandaram, eu falei assim, gente, eu não tenho problema com a minha cor, eu gosto dela. Isso, a reação foi essa, deram risada. Mas me mandaram para o psicólogo. Mas aí começou o assédio moral, né, de discriminatório, de falando que eu não ia ser nada, que eu nunca ia ter nada, Terror, que eu meu isso, que Deus. aquilo. Eu caí no psiquiatra. No que eu caio no psiquiatra, eu falo assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero ser medicada. E ele falou assim, então, a negação vai te fazer mal. O que você precisa? Fazer caminhada, andar, sair, se divertir, passear e tomar os medicamentos. Tudo bem. Resolvi obedecer, mas eu fui meio assim com os remédios, porque eu ficava meio parada. Mas aí eu falei, não, vou tomar. Tomei os remédios e no final das contas melhorei, graças a Deus. Ele me deu, o psiquiatra me deu alta, pedi ele em casamento. Aí ele me deu alta mais ainda. Foi mais rápido, Ele abriu a porta pra eu sair do consultório. Foi o jeito mais rápido de você conseguir a aula. Quem está no psiquiatra, pede ele em casamento. Isso mesmo, aí. Estrategista, olha aí. No que final bacana. das contas, acabamos pensando melhor no Instituto, que na verdade eu pensei em montar uma associação. A Certo. princípio era só uma associação, assim, mas acabamos indo para o Instituto, onde vieram pessoas, né? Falar, quero entrar com você, quero ir com você, confio em você, vai dar certo. E as coisas também começaram a aparecer pessoas, mães, amigas, conhecidas, colegas que eu não sabia que os filhos tinham algo. Vou falar assim, depois a Evelyn vai falar um pouco melhor, né? Que ela é especialista no assunto. E aí eu falei assim, não, eu não entendo nada disso. Não vou trabalhar. Não quero saber de um público, é muito complicado, precisa de pessoas que entendam. Mas aí elas foram se chegando, nós fomos nos acolhendo. Eu falo nós, porque as mães também me acolhem hoje. As mães me abraçam, as mães me ensinam, aquelas crianças me ensinam, os jovens me ensinam, os adolescentes que passam ali, cada um na sua dificuldade ou no seu transtorno, eles me ensinam muito. Vocês não têm noção. Fátima, você tem ideia quantas famílias o Instituto já ajudou nesse... Quantas famílias, sabe informar, mais ou menos, ou não? Assim, mais ou menos umas 200 famílias. Hoje, ao todo, cadastrado eu tenho 400, Certo. mas eu não consigo atender todas, né? Mas eu tenho umas 200 famílias e em atendimento hoje eu tenho umas 20 entre adulto, Que passa com criança, psicólogo, né? que passam com psicólogo, com a terapiaba, com psicopedagogo, com pedagogo. Eu tenho aí umas 20 famílias. Perfeito. Bom, agora é sobre TDAH, isso, né? Que o mundo fala muito de inclusão, a gente escuta muito isso falar, né? Mas isso acontece nas escolas. Ivani, você sabe me informar? A inclusão, de fato, ela está... ela existe? No meu entendimento, inclusão é você acolher a pessoa 100% ou 90%. Né? E no que a gente tem observado na realidade com as crianças no Instituto, é que não existe isso, essa inclusão, sabe? Porque assim, o que eu entendo como inclusão? É você acolher, é você olhar para o problema,
É você aceitar o problema e você buscar solução para o problema, sabe? E não você negar o problema e não dar solução a ele. Porque quando você nega, você não dá solução. Enquanto existe negação, não tem solução. Enquanto não existe aceitação, não existe solução. Sabe? O problema ele permanece. E aí o que a gente acaba tendo? O que acaba acontecendo? É crianças sendo passadas de um ano para o outro. Eu vou aproveitar, deixa, né? Falar a minha crítica aqui, que é essa com relação a essa questão de aprovação automática nas escolas, sem ver a condição real das crianças. E aí não são só as crianças, mas as crianças atípicas são as que mais sofrem, porque elas chegam ao quinto ano, eu vou falar aqui do quinto ano, porque eu tenho uma criança nessa condição. Mas eu sei que isso não acontece só no quinto ano. Mas é a parte, vamos colocar isso como uma... Então a criança chega no quinto ano não sabendo ler direito, não sabendo escrever direito e não sabendo falar direito, por conta dessa aprovação automática. Né? Nós temos uma outra criança que está no pré e ele vai passar para a aprovação automática, quer dizer, a partir do ano que vem ele iniciará o primeiro ano da escola normal, do Fundamental 1, sem saber falar direito. Ele praticamente não sabe falar, você entendeu? Ele não sabe escrever, ele não sabe ler. Ele mal se comunica. Ele se comunica, mas de uma forma dentro da limitação dele. Né? É uma criança de 6 anos, mas que tem aí uma maturidade cognitiva de uma criança de 3, 4 anos. Ela não tem condições de ir para um primeiro ano, sabe? E aí você pega, aí você fala assim, a nossa educação está defasada. A nossa educação teria que ter, aí é onde eu falo que é você ter olhar para essas crianças e acolhê-las com verdade. Eu não sei como seria isso, na verdade, teria que sentar e discutir e estabelecer estratégias de como tratar isso. Mas da forma como está, não é. Então, quando eu lembro que não foi aqui no Instituto, foi num outro espaço, numa outra associação, nós estávamos fazendo a entrega de cesta básica, e quem foi pegar a cesta básica foi o adolescente que foi pegar para a avó, para alguém. E tinha que assinar a lista. E o menino foi e assinou. Ele não assinou. Ele rabiscou. Ele rabiscou. Aí eu cheguei para ele e falei para ele, quantos anos você tem? Aí ele, como eu fiz... Mas Vanessa, você envergonhou ele, porque você fez isso na frente de outras pessoas. É que na hora eu fiquei tão surpresa de ver ele, chocada, porque é um adolescente, um rapaz bonito, não sabia escrever. Isso é triste. E aí o que é a nossa ignorância, né? Foi a minha ignorância, eu tenho que reconhecer aqui. A gente sempre acha que é a criança ou o adolescente que não tem interesse. Mas não. Entendeu? E aí, com a oportunidade do que a Fátima me deu de estar no Instituto e fazer atendimento, porque, gente, eu não atendia crianças Acho que foi um desabafo. Ela meio que me chamou para um desafio. A gente está numa conversa, numa hora de conversa. Né? Então, vamos ser íntegros, honestos aqui na nossa conversa. Né? Então, aí ela me convidou e eu falei, não, que eu não faço atendimento assim, né? Assim que eu trabalho. Ela disse, não, vamos, que não sei o quê. Fui. Tá bom, vamos. Aceitei o desafio, foi muito bom aceitar o desafio, porque aí você entra em contato com uma realidade. E aí hoje, aqui falando, me vem a memória desse garoto. E eu lamento ter agido com ele da forma como eu agi. Mas é verdade. Mas ele não tem culpa. É que você teve uma reação na hora. Assim... Como? Como ele poderia não saber, entendeu? Porque... E aí, qual que é a fama da comunidade? Falta de interesse. Né? Então, as pessoas da comunidade, as pessoas de poder aquisitivo baixo, não têm interesse em aprender, em estudar, em nada. E, na verdade, às vezes, as pessoas não é falta de interesse, é dificuldade, é limitação, e ninguém ajuda, ninguém tem olhar para ajudar, para olhar para essas pessoas e verem que elas precisam de ajuda, para superar as dificuldades delas, para aceitar as dificuldades dela, para até compreender as dificuldades delas. Talvez esse rapazinho de 15 anos na sala, eles são grandes agora. 15 anos são enormes. Ele é mais alto que eu, e olha que eu sou bonita com ele, eu acho que você é mais alto que ele, não é tão difícil assim. Né? E aí, ele tinha vergonha de ir ao professor e falar, não sei, não entendi. Porque e ele foi deixando, e ele foi deixando. Mas hoje, por esse fator, no Instituto Social Aguiar, também onde nós estamos trabalhando para isso, e muito reforço escolar,
Perfeito, Estamos Fátima. trazendo o Mova. Super apoio, hein? Você esteve lá, você viu, Eu já vi. ganhamos uma lousa, ganhamos Que maravilha, as carteira, carteiras. agora estamos atrás de documentação. Vani é uma participante assídua, assim, em dar ideias e falar. As crianças precisam disso. Aí eu fico pensando. Aí eu falo, como é que eu faço? Aí eu vou atrás de pessoas e órgãos para poder saber como que eu chego, como que eu faço. Posso trazer? Ah, sim, vou precisar de mais uma psicopedagoga, vou precisar mais de uma pedagoga, vou precisar de outra. Mais E aí, psicólogos. mais psicólogos, porque nós não atendemos só o público, temos vizinhos, temos conhecidos, temos outras pessoas com outros transtornos aí que estavam escondidinhos, mas hoje elas já estão descobrindo um espaço do lado do posto Do lado de saúde. E assim, Estamos com facilidade. querendo ser um braço realmente para o posto. Vai ser um braço, Né? sim, Para com que a gente certeza. consiga. Não vou falar que eu vou acabar com o problema da Não, fila do SUS. Mas vai Eu, conseguir. eu iniciei uma especialização no SUS. Gente, eu sou fã do SUS. O SUS funciona. E muito. Quem não funciona é quem está atrás dele, porque às vezes o próprio funcionário nem entende o que ele faz no SUS, nem sabe os trâmites para chegar em algum lugar. Infelizmente. Como toda uma boa empresa, né? Mas um dia ele vai Vai ficar ficar bom. 100%. Vai, Isso um aí. dia ele vai, eu acredito. Deixa eu te perguntar, Ivani. Você acredita que, por conta que uma grande parte dessa dificuldade das pessoas, quando chega na sua fase adulta, a falta da leitura, de saber ler e escrever corretamente, ele traz algumas dificuldades algumas Emocionais? isso, Fala, sim, você sim. acredita que isso Sim. pode atrapalhar no desenvolvimento desse adulto e Nossa. ele se sentir inferior? Sim, eu Você acredito, acha? eu acredito sim. O nosso emocional interfere no nosso desenvolvimento. Então, se eu tenho já uma limitação, seja de um TEA, ou de um TDAH, ou de qualquer outro transtorno aí que a gente tenha, o meu emocional interfere. Se eu sou acolhida, se eu sou aceita, se eu sou acolhida, eu me desenvolvo. Certo. Se eu não sou vista, não sou acolhida, não existe ninguém que compreenda, muito pelo contrário, julga, critica, eu vou me fechando, vou me retraindo, eu vou me sentindo insuficiente, eu vou me sentindo culpada. Existe uma série de emoções aí que vão entrando, como a rejeição, o abandono, porque o não olhar é uma forma de abandonar, né? O não estar atento é uma forma de não estar atento. É a sociedade abandonando essas crianças. Você entendeu? Uma criança abandonada é um adulto abandonado. Certeza. Você entendeu? Uma criança rejeitada é um adulto que sofre de rejeição. Ele cresce um adulto sem base. Sem base. Sem base. Sem base. E aí, Aquilo que a você- vida A inteira. vida inteira. Quando aquilo que você sofre na sua infância, você vai levar para tua vida adulta inteira, e você só vai ter que passar para o psicólogo para poder, né? Não estou levantando bandeira, mas é a É a realidade. realidade. Você vai ter que ir para o psicólogo para você poder compreender, ter um novo olhar para a rejeição que você sofreu, para o abandono que você sofreu, para as injustiças da qual você foi vítima. Então, você vai precisar de ajuda, sim, para poder ter uma compreensão, dar um novo olhar e ressignificar isso e seguir em frente. É lógico que não é para ter pessoas que se superam, conseguem passar por essa superação sozinhas. E tem pessoas que precisam de ajuda. Mas sofre. Mas sofre. Sofre Sempre. e sofre muito. Muito, Né? muito. A gente tem casos aí que as pessoas sofrem muito, conseguem, mas a vida é uma guerra. É. E quando você acaba entendendo, uma coisa, eu participei de uma reunião sua, de uma reunião. É uma roda de conversa. Uma Roda de roda de conversa. conversa. Fiquei saí de lá fascinado, viu? Parabéns. E uma das coisas que você mencionou foi justamente isso. Da base para a família, né? Sim. Você estava mencionando isso, da base para a família. Conta um pouquinho mais. Eu me interessei muito sobre. É. Eu devia ter filmado. É que no Instituto Social Aguiar, no sábado, que passou, no dia 23, nós fizemos uma roda de conversa com as mães, eu participando, um advogado participando, né? O Lincoln também estava lá Eu fui presente. lá, isso. Né? E qual que era a ideia? A ideia era a gente conversar com essas mães, ouvir, dar voz a essas mães para elas falarem da dor dela, da dificuldade, do desafio que é ter um filho atípico, quer dizer, com transtorno de TDAH, TOD, TEA, é um desafio, TEA, o autismo, né? Então, é um desafio para os pais, e que precisam, que eles não sabem como lidar com essa criança, com essa situação, e precisa de orientação, precisa de ajuda, né? De esclarecimento, inclusive. Então, o objetivo da roda de conversa foi essa, né? E aí a gente falou que é muito importante o apoio familiar, né? A base familiar é importante para todos nós precisamos dessa Certo. base familiar, todo mundo, mas a criança atípica principalmente, né? Porque essa base vai dar ela estrutura emocional para ela ir superando as limitações dela,
né? Todos nós temos limitações, né? Mas das crianças atípicas que são TDAH, o TOD, o TA, né? Que são as crianças autistas, as dificuldades delas são maiores. Entendeu? Por que é maior? Porque o tempo é diferente. Vamos entender por que é maior a dificuldade? É porque o tempo de aprendizado é diferente. Então, uma criança tida como uma criança normal, ela aprende, no primeiro ano, ela consegue aprender a ler, a escrever, fazer conta. Se não consegue no primeiro, consegue no segundo. Alguma coisa ela aprende no primeiro, outra coisa ela aprende no segundo. No terceiro ano ela termina de aprender, porque tem a questão também da maturidade cognitiva, a maturidade do cérebro, né? Então, é isso, tá tudo bem, tá normal, vai seguir. Só tem que ter esse olhar que a criança está desenvolvendo normalmente. Mas as crianças atípicas, o que é? Elas precisam de um tempo maior. Uma criança atípica, uma criança disléxica, uma criança do TDAH, elas têm um tempo diferenciado para aprender. Elas precisam de repetição. O professor, pô, mas eu já expliquei isso para você. Às vezes a gente mesmo faz isso com os nossos familiares, tá? Mas eu já te expliquei, já te falei uma, já te falei duas, mas às vezes ele precisa que seja falado 2, 3, 4, 10, ou mesmo precisa só copiar. Né? Copiar e colar, né? E aí você precisa compreender que é dessa forma que aprende, na base do copiar e colar, porque é copiando e colando, aquilo o cérebro vai registrando e aquilo vai desenvolvendo e ele vai maturando isso com o tempo. E vai ficando bom. E vai ficando bom. Então, às vezes, uma criança com dificuldade, com 6 anos, 7 anos, 10 anos, 14 anos, quando ela tiver com 25 anos, ela já superou. Se ela tiver apoio, se ela tiver suporte, sabe? A família apoiando, pelo menos uma pessoa da família, né? Apoiando, tendo esse olhar compreensivo, né? Quando a pessoa tiver com seus 25 anos, ela está superando, tá dando de 10 a 0 naquele que não queria acompanhar, andar do lado. Então, isso é superação. É entender o que a criança de TDAH, até disléxico, TOD, elas têm um tempo diferenciado, mas elas podem superar. Sim, desde que elas tenham suporte, apoio, sejam acolhidas, sejam compreendidas. Isso a gente precisa ter. Sabe? E quanto mais o tempo está passando, outro dia a gente estava conversando, eu e a Fátima, e a Fátima chegou e falou assim, Vani, por que tem tendo tanta criança assim? Né? Tá todo, né? A neurociência vem aí para nos desvendar alguns caminhos, né? Tá aí exatamente para identificar as dificuldades e mostrar soluções e caminhos. Exatamente para quê? Para que a gente possa ter esse olhar compreensivo e acolhedor para essas pessoas que são super inteligentes, são muito inteligentes sobre um aspecto, sobre uma área, né? Mas sobre em outro aspecto elas têm muita dificuldade. É um contraponto, é o 8 e 80, literal, entendeu? Você falou uma coisa muito importante nessa roda de conversa e você falou assim, olha, identifique o que seu filho tem de qualidade, identifique as qualidades. Isso. E vamos trabalhar as qualidades. Reforçar, né? Reforçar. E isso é muito importante, porque nós temos autistas aí, pilotos de aeronaves, temos autistas em vários setores e se destacando, destacando isso. Então, quer dizer, ele tem possibilidade sim de se formar. A sociedade hoje olha o autista como incompetente, é tipo que não tem uma competência, que não vai ser, é tipo como se fosse é difícil, mas a gente vê a sociedade às vezes você fala assim, fulano é autista, aí já tem um olhar diferenciado. Tá todo mundo conversando com ele, tá todo mundo brincando com ele, seja ele adulto, seja ele uma criança, tá todo mundo ali. Aí quando ele fala, eu sou um autista, meu Deus. O preconceito baixo. Não vem oportunidades. Não vem. As oportunidades meio que fogem, as pessoas começam a olhar de outro lado. Mas o que acontece? O autista, ele tem sim a qualidade dele, eu sei disso, a gente sabe, nós sabemos. E tem os meios. E o que você falou naquela reunião, eu falei, caramba, que bacana. A gente tem que trabalhar o que é de melhor. Trabalha. A gente tem possibilidade de fazer. Muito grande. É só para o público entender que nessas nossas conversas, eu e a Vani, cada atendimento, eu sento com ela, tiro uma dúvida, pergunto, porque eu estou aprendendo, né? E eu preciso entender o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo. E nessas conversas resolvemos, então, fazer o quê? Fazer uma reunião com as mães daquela região que estão ali conosco, mães que às vezes não têm um espaço de fala, não sabem onde falar, que precisava falar. Então, aí o que nós fizemos? Convidamos a Vani como psicóloga, né? Convidamos também o Lincoln, um grande amigo e empresário e participador ali da comunidade,
E convidamos, aí depois ele fala o restante no final, e convidamos também um advogado do Marcos Inácio, o doutor Henrique, que foi com muito prazer, né? Ele foi Doutor Henrique, muito. maravilhoso, né? Uma pessoa também da gente que faz um trabalho sensacional, Sim, ajudando toda a comunidade, acaba sendo outro braço, porque as pessoas Outro às vezes braço. não têm as informações, porque às vezes o que falta na nossa comunidade? É Informação. Nós É. temos talento, nós temos muito talento na Temos. nossa comunidade, gente. Eu vejo ali todos os dias, eu vejo pessoas brilhantes, e às vezes eu falo assim, falta só oportunidade. é. Só falta um não- empurrãozinho para eles conseguirem chegar. Que uma informação faz toda a diferença. Faz toda a Porque eu falo diferença. assim, que a assistência social ela vai até aqui. O advogado vai até lá. Então, cada um no seu patamar. Mas todos unidos para que haja melhora, não só naquela pequena região. Eu comecei pela minha rua, agora nós já estamos um pouquinho mais no bairro, já estamos com pessoas de outro bairro, e assim vai indo, e assim vai indo. Mas, assim, o doutor Henrique trouxe informações que essas mãezinhas também não sabiam, né? Sim. Que eu também não sabia, e foi acrescentador para nossas vidas. E nessa roda de conversa, né? Mãezinhas choraram, É. mãezinhas. Nós também choramos. É meio difícil não se emocionar? Não, não. Nós somos humanos, E- graças a Deus. E falaram assim, falaram, tiraram suas dúvidas, levaram suas queixas. Então, nós vamos fazer mais um outro chá. Eu convido todo mundo a participar, porque foi muito enriquecedor. Né? Muito bacana, Muito legal. bacana, muito Gostei bacana. demais. E assim, o trabalho é sensacional. O pessoal da comunidade tem que conhecer o Instituto Sim, social Aguiar. Social Aguiar. É isso aí. Tem que conhecer, que é maravilhoso. Tem um trabalho na Sim. comunidade jovem. Ele não é aqui meu, na ele é terra. nosso, ele é nosso. É nosso, É isso aí. é nosso, de portas abertas. É atendimento portas abertas. O que é atendimento portas abertas? Você chega lá, Já bate um entendi. papo com a gente já vai encaminhando para onde tem que ir, orientando, mas tem só um probleminha, eu tô sempre junto. Eu tô sempre falando, e aí, tá tudo bem? E aí, como é que tá as coisas? Você foi lá, você fez isso, você não fez? Ah, tá. Teve uma questão que eu e o doutor Henrique fomos até a casa de 2 pacientes que hoje estão com problemas de saúde mental, um casal. E ainda falei assim, poxa vida, eu preciso trazer mais gente nessa casa. Eu preciso levar mais gente nessa casa, porque eles estão necessitados. A palavra fala, ide pregar o evangelho. Certo. E tem as suas formas de nós anunciarmos o evangelho, independente de qualquer coisa, mas estamos sempre nos colocando à disposição. E à disposição de quem? Do meu bolso? Não, é do outro. Porque quando você faz para o outro, você faz para você. Você faz mais para você do que para o outro. E é interessante isso, né? Quando você vive isso, você encontra Vanice pelo meio do caminho, você encontra Estelas, Thaís, doutor Henrique, doutor David, Tem as Lincoln. meninas da. Aí tem as nossas psicopedagogas, Nossa, são nossa Ava, a maravilhosas, né? Cíntia e a Preta. A Preta preta. É, a Maria Cida. Aparecida. Eu tô chamando ela de Preta. Cida, A Cida. Maria Aparecida, Maria que hoje eu tentei falar com ela de manhã, mas elas estavam, né, no hospital, então Não tinha como, atender, como virem, vir. né, e tal. Mas a Mas a próxima... oportunidade não vai faltar. Elas estarão Oportunidade aqui vai ter conosco. muitas. E deixa eu te perguntar uma coisa para as duas, né? Quais os sinais que os pais podem perceber na infância e detectar para cuidar o mais rápido possível? Vamos supor, tem uma criança de 2 anos, e aí quais são os principais sinais? Tem alguma coisa assim ou não? Assim, nos atendimentos que eu faço com os pais, o que a gente tem que observar é o desenvolvimento da criança, né? Certo. Então, quando ela começa a andar, se ela engatinha, se ela está andando no tempo certo, se ela está engatinhando, se ela está andando no tempo certo, se ela começa a falar e se ela está falando no tempo certo, a mudança de alimentação do leite para a comida sólida, isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento normal, natural da criança, que a gente tem que observar mesmo, que todos os pais Sim, sabem sim. que tem que observar, que os médicos, né, que os pediatras pedem para os pais observar, pergunta, né, para os pais. O que os pais precisam é não ter medo de dizer para o médico quando a criança apresenta alguma dificuldade. E às vezes, quando os pais não lembram, eu acho que não é importante, mas nesse período de desenvolvimento, no início da criança pequena, de 1 ano, 2 aninhos, todo detalhe conta. Tudo com. Tudo conta, sabe? E você tem que estar atento, assim, você tem que ter aquele olhar de águia, que você vê tudo. Mas não é olhar de águia que olha distante, mas que vê tudo. Ou olhar de ali. coruja que enxerga no escuro. Deu o nome que quiser. Mas enfim, O nome que quiser foi bom. mas enfim, ter aquele olhar atento, sabe? Porque às vezes a criança aprende a falar, porque nós atendemos, vamos começar a atender uma adolescente, inclusive, né? Eu conversando com a mãe falando, uma mãe atenta, né?
conversando com a mãe falou que ela, a primeira fase do desenvolvimento, a menina foi bem, né? Que é o andar, o engatinhar. O falar é que foi depois, foi determinante para a mãe. Ah, que legal, uma mãe atenta, né? Que a mãe começou a ver o quê? Que ela falava, que ela conseguia falar mamãe, falar papai, mas ela não conseguia formar uma frase do tipo, mãe, eu quero água. A criança, ela precisa falar. Mãe, eu quero água. Ela precisa conseguir formar. Mãe, eu quero ir ao banheiro, né? Eu quero fazer xixi, né? Então, a criança, ela precisa ser capaz de formar a frase. Se ela não consegue formar uma frase inteira com 2, 3 anos, ela está com problema no desenvolvimento dela. Então, esse problema de desenvolvimento, até aí tem que prestar atenção, tem que conversar com o especialista para entender. E o especialista começa com quem? Com o pediatra. Por quê? Porque às vezes a criança tem um problema auditivo, por isso que ela não consegue falar correto, não consegue formar uma palavra correta, porque ela não está entendendo o que ela está ouvindo. E aí você tem que comentar com o pediatra para que o pediatra possa encaminhar para um otorrino, né? Então são detalhes que você vai, essas coisinhas, a estar atento ao mínimo detalhe, né? Que a criança vai, porque a criança dá sinal que você precisa cuidar, que ela não está se desenvolvendo neurologicamente, porque às vezes a criança, qual que é a questão do TDAH, do autismo e do TOD? É o desenvolvimento neurológico. Então, às vezes a criança ela tem o desenvolvimento fisiológico normal, mas o desenvolvimento dela neurológico começa a dar sinal de que não está sendo normal, certo? Então, você tem que prestar atenção. Como é que é a fala? Se ela fala corretamente. Então, o adulto tem que ter o cuidado de falar corretamente para a criança, né? É banheiro, é sofá. Oi? Tutu. Não é tutu. O que é gostoso, né? Tutoso. É isso. Né? É uma coisa que é gostosa, deliciosa. Então, os pais têm que falar corretamente. Não posso falar. Não. Por quê? Porque acaba atrapalhando, porque as crianças têm uma parte de aprendizagem. Isso. E aí você acaba ensinando para ela um modo de falar errado. É como agora, né? Adultos. É um outro assunto para nós, para você aí. Usando chupeta. Então a criança usa chupeta. O normal é até pelo menos uns 2 anos, 2, 3 aninhos. Depois disso tem que tirar. Isso. Eu uso fralde também, até 2, 3 no máximo, depois tem que tirar. Isso também é detalhe, isso também é sinalizador. Se você não consegue tirar a fralda da criança, não consegue tirar a chupeta da criança. Mas aí, se eu não consigo tirar a chupeta da criança, quer dizer que ela tem algum transtorno? Não. Mas atrapalha na fala. E na degustação também, atrapalha muito a chupeta. Maravilha. A criança fica o dia inteiro com a chupeta, como que ela vai aprender a falar? Ela não aprende a falar. A minha filha, eu sempre, desde pequeno, eu falava assim, já com 3 aninhos, na hora de... Pessoal, Ivani, vê esse ponto de vista. Prato de plástico, copo de plástico. Em casa, não. Eu sempre falava para ela, não, vai servir ela com de vidro, vai tomar na taça. Às vezes acontece de quebrar. O que acontece? Muitos pais gritam, olha, você quebrou. Não, fala, quebrou, filha, tranquilo, vamos pegar outro. E tranquilo, só tem que tomar cuidado. Eu acho que isso formou, a minha filha hoje é mais segura, ela é mais segura em tudo. Aí eu falo, caramba, aquele pequeno gesto nosso no café da manhã, no almoço, no jantar. Uma música que coloca. Uma música, e o modo que assim, o modo que eu repreendo, eu acho que faz todo sentido. Ela errou, ela falou, pai, hoje eu tirei 8. Pô, você sabe que eu tenho uma, né? E eu sempre tirei notas muito boas. Então. 97%. Aí eu falava assim, filha. 8 na minha mente, 8 é ruim. Mas aí eu falava assim, tá bom, filha, mas dá para estudar um pouquinho mais, né? Acho que você consegue chegar um pouquinho mais. Eu acho que o modo que o pai, a mãe, ele conduz o seu filho faz toda a diferença. Mas tem uma outra coisa, desculpa te cortar. Pode cortar. Então a gente pode falar diferente aí para criança. Tá bem. Tá? Você tirou, pai, eu tirei 8. Tá. Então quer dizer que só 80% da prova você sabia. 20% você não sabe. Então, que tal olhar para esses 20% e tentar aprender? Pronto, legal. Não, filho, você tem que se esforçar porque você tem que... Não, peraí. Se ela acertou 8, é 80% da... Se ela acertou 8, 7, significa que ela absorveu de conhecimento 80%. Tá ótimo. Tá faltando absorver 20%. Por que ela não absorveu? Alguma coisa acontece para ela não absorver esses 20%. Você entendeu? Aí dá ter esse olhar. Isso é uma... Fica mais leve, né? Fica mais leve. Assim, 100%, eu tenho que tirar 100%. Não, é só 20, eu tenho que estudar agora para 20. Só porque 80 eu já sei.
Perfeito. Você entendeu? Ok. Mais leve. Fica leve. E aí a criança, aí eu já tenho que identificar o que eu não consegui e por que eu não consegui. Quais são Às as vezes a matérias? maneira, É são as matemática, matérias. ou é ciências? Às Qual é? vezes o conhecimento que foi passado de uma maneira, ou não houve tempo suficiente para absorver aqueles 20%. Então tem uma série Sim. de coisas, olhar, entendeu? É esse olhar de que, eu tenho que acertar 100%. Tá, você acertou, é legal. Se você acerta 100%, quer dizer que você absorveu o conhecimento 100%. 100%, E Mas é maravilhoso. difícil, né? A gente sabe que é quase impossível. Agora, muito se eu não difícil, conseguir tem que tirar 10, é porque eu não consegui absorver 100%. E tá tudo bem não conseguir absorver 100%. Mas aí isso quer dizer o quê? Que eu não preciso me focar. Isso é um problema da educação, né? Aí começa a focar só naquilo que a criança... Não, vamos olhar para a criança. Isso é um olhar do professor também, né? Isso. No meu entender, né? Posso estar equivocada, mas enfim. É o professor olhar para aquela... Se eu tenho uma sala que todas as crianças... É que isso dá mais trabalho pro professor, né? Eu tenho uma sala que todas as crianças tiraram 8, maior parte das crianças tiraram 8. Aí eu, enquanto professora, tenho que olhar na prova e qual foi o que essas crianças não conseguiram absorver. E eu tenho que ir lá e atacar aquela parte que a criança não conseguiu absorver, né? Aí é ter um entendimento diferente para a educação e dar uma direção diferente para a educação. Infelizmente, a nossa educação não é dessa maneira, não tem esse olhar, né? Mas quando você lida com o seu filho dessa maneira, você enquanto pai lidando dessa maneira, já faz diferença. Já tira, alivia um pouco a escola, mas a criança já tem um outro olhar, né? Você entendeu, né? Oi, Ivani, eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista. Tá. E, se eu não me engano, ele é de nível 2. E o que acontece? Na escola que ele estuda, na sala normal, tem que ter inclusão, tudo bem. Mas um professor só, você acha justo? Você acha que um professor consegue conduzir uma sala onde tem autista, tem... Você acha que consegue? Aquela coisa da inclusão, né? Isso. A inclusão é você pegar a criança que é autista, colocar ela junto com uma criança normal. Você é a favor disso? Sou. Porque uma criança ajuda o desenvolvimento da outra. Desde que haja compreensão disso. Entendeu? Então, por exemplo, uma criança ajuda. Então, por exemplo, eu pego uma criança que é muito inteligente e ponho ela para ajudar aquela criança que tem dificuldade. Uma criança ajuda a outra. Pode ajudar a outra. Você entendeu? Entendi. O professor em sala de aula, que ele Pega esse feeling. tem esse feeling, o que ele vai pegar? Ele vai pegar aquela criança que é muito inteligente e dar uma atividade para ela. Porque se ele não der atividade para ela, como ele aprende rapidinho, ele vai fazer bagunça na sala de aula. Vai atrapalhar. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar aquela criança que é inteligente, que aprende rápido, e vai colocar ela para ajudar aquelas crianças que têm dificuldade de aprender. A criança vai se sentir útil, se ajuda no desenvolvimento das outras crianças, você está ajudando a criança nela, você está dando a ela uma responsabilidade. Eu não estou tirando a responsabilidade, fazendo isso. Você falando desse jeito, você está tirando a responsabilidade do professor. Isso não, o professor está ali e ele tem a responsabilidade. Mas você está dando uma função para uma criança que aprende muito rápido. Se você não der uma função para ela, ela vai atrapalhar a aula. Você entendeu? Ela vai mexer com um, vai mexer com o outro. Entendeu? Porque criança você não segura. Sim, se você não dá orientação, você não controla. Para você controlar a criança, você tem que ter autoridade, não é autoritarismo, vamos entender isso? É a autoridade e é onde você vai conduzindo ela. Ô, fulano, você já aprendeu, já terminou? Ajuda o amiguinho do lado, ele já terminou? Não, vê qual é a dificuldade dele, vê se você consegue ajudar. Isso é colaboração. É inclusão, isso é trabalho de equipe. Olha o que você está ensinando para a criança desde pequeno. Né? Trabalho de equipe, colaboração, cooperação. Nossa. Olha que lindo. Tá faltando na sociedade. Olha que adulto você está codando, que você está formando aí. Que adulto vai ser essa criança? Você entendeu? Ao invés de você... Joãozinho, fica saindo da carteira, sei que não sei o quê. Que criança você está criando? O Joãozinho ele não se sente ouvido, não se sente colhido, não se sente visto. E aí ele vai atrapalhar mesmo, porque ele é uma criança ativa. Toda criança é ativa, saudável, ela é ativa. Então, é isso. Você fez uma pergunta. Então, o caso dessa amiga minha, um forte abraço para ela, a Teca, deve estar assistindo a gente. Não está assistindo ao vivo, mas né? Quando vai assistir. Então, o caso dela é justamente isso. Só que o filho dela, ele não consegue. Por quê? Os alunos meio que têm uma rejeição com o filho dela. E aí é uma guerra. A criança não quer estudar, a criança já está com 10 anos de idade, não quer estudar, não quer ir para a escola. Está encontrando essa grande dificuldade. Eu até pedi para ela ir lá no instituto. Falei para ela, vai lá no instituto, a Fátima vai te ajudar, vai te orientar.
as questões dela queria o quê? Que na escola tivesse um professor, pelo menos, a mais. É, Na certo, sala de mas, aula, mas certo, mas eu acho que ela tem Sim. direito a Mas em isso. Guarulhos, Ah, impossible. Ah, Impossible, não tem como. É em Guarulhos. Eu até falei para ela, em São Paulo é mais, eu acho que é mais acessível. Em Guarulhos não, ela teria que entrar com uma ação. Falei para ela, vamos entrar com uma ação para conseguir esse direito. é, Mas porque é uma guerra, é um é direito. um direito, mas Mas aí você, Guarulhos infelizmente você tem que batalhar, né? é Tem uma coisa que tem que guerra. E aí batalhar. depende de quê? De deputado estadual para mover e En- assim vai, Então, o que, né? que na verdade acontece? As Uma crianças cadeia. que são colocadas, aí vai dizer, a favor, sou, porque uma criança ajuda a outra. Desde que essa criança é orientada. Se a criança ela não recebe orientação, só olha, nós temos um coleguinha assim, ele precisa de ajuda, vamos ter Vamos paciência, ajudar, vamos não sei o quê. Quando você tem, você se ensina a outra prepara. criança, olha, ele tem que vamos ajudar, e mostra como ajudar, tá tudo certo. Agora, o adulto não mostra isso para a criança, do mesmo jeito que o adulto não sabe fazer, você quer que a criança saiba? Verdade. E é o grande problema, talvez, nas escolas, é que eu atendo alguns professores, como psicólogo, eu tenho clientes que são professores, e eles se sentem perdidos. Quando entra entra na sala de aula, isso eu estou falando de pessoas que eu atendo que já falam assim, Vani, eu não sei o que fazer com uma criança dessa. Aí a gente, na sessão, eu oriento, aí elas vão para a sala de aula com esse olhar, com o olhar que eu falo assim, olha, você tem que entender que a criança precisa disso, ela precisa de um espaço para isso, não tem problema, só você, ela não dou orientação de acordo com a dificuldade que ela traz. Então, o que você acaba entendendo? Que esses professores que foram formados, que são formados para cuidar de crianças tidas como normais, eu falo assim, tidas normais, porque elas têm um desenvolvimento normal, né? Porque essa palavra normal é meio complicada. Então, mas aí, então, enfim, elas não têm orientação também. Os professores também estão Soltos. sem orientação. Quer dizer, a escola acolhe uma criança, e está certo, tem que acolher, uma criança atípica de TDAH, mas não tem suporte para essa criança. E não dá suporte para a criança e não dá Nem pros suporte para o professor. Porque o professor está formado Isso para mesmo. atender uma criança normal. Né? E ele não tem formação, que nem nós estávamos, nem voltando àquilo que a gente conversou outro dia. Hoje em dia, o índice de crianças atípicas está aumentando. Então, vai tendo mais crianças em sala de aula. Vai ter que ter uma formação Então, tem que ter uma Sim. preparação para esses professores. Como cuidar, como lidar, não se desesperar, não perder a paciência. Tem que ter auxiliar, sim. Dentro de sala de aula, já deu tempo, tá dando tempo, né? Quando faz assim. Tranquilo, Então é isso. Mas você fez uma outra pergunta antes. Como tratar da criança dar pratinho e o copo de vidro? Isso. O prato de plástico é para facilitar a vida do adulto, Certo. Sempre. né? É lógico que a gente pensa, não, mas é legal porque aí a criança, vai que a criança se machuca, né? Quebra, não tem um adulto perto, e vidro, você sabe como é que é. Corta, tal. Então, é compreensível a troca. Né? Às vezes o que tem é só aquilo, então tem que ser plástico Isso. mesmo, não tá se quebrar, não vai ter como substituir. Tá certo. Né? Mas a ideia eu tô dando mas se você pode, a ideia que você falou, a gente tem que pegar a ideia. A Isso. ideia quebrou, não é fazer escândalo. Pô, você quebrou. Não, quebrou, calma, tá tudo bem, quebrou, não tem problema. Vamos limpar, cuidado, não sai daí da onde você tá, deixa a gente, papai e mamãe, limpar aqui para você não se machucar. Não fazer não, isso não. Cria um medo, isso dá um trauma na criança. Dá um ela trauma. assusta, ela se assusta. Vai ser um adulto sem. Não, ela fica assustada, ela não sabe, aí ela fica com medo de fazer de novo, com medo de errar, com medo de quebrar novamente. E ela também, a criança não compreende. Não. Então tudo depende é que nem que eu lembro quando a minha mãe, as pessoas idosas são sábias. Então elas falavam assim: se a criança ela cai, não se assuste. Não, porque se você se assustar, a criança também vai se assustar. Se você sentir medo, a criança também vai sentir medo. Então, você não é ignorar, mas é dizer, tá tudo bem. Né? Desde que você primeiro se observa se a criança se machucou, porque a criança é assim. Se ela cai e ela percebe que ela sentiu dor, mas é uma dorzinha de nada, ela sai correndo na frente. Mas se você faz se você faz ai meu Deus do céu, aí a criança ela nem para sentir se dá para continuar correndo. Ela vai ficar assim, nossa, o que aconteceu comigo foi sério. E aí ela vai ficar parada, ela vai, né? Então assim, tentar lidar com uma mais naturalidade a situação, né? Lidar com naturalidade não é negação. Certo. Negação é outra coisa, né? Agora uma pergunta para as duas. Toda criança ensina. Sim. O que vocês já aprenderam? Tem alguma história, alguma coisa? Conta aí pra gente.
eu falo que toda criança é um desafio para mim, Certo. né? O que que a criança, vou te falar, o que que a criança me ensina no atendimento normal? Que a criança, ela é espelho da família. Então, família equilibrada, criança equilibrada. Família em desequilíbrio, a criança, ela vai também ser em desequilíbrio. Então, o que a criança ensina é assim, eu preciso de ajuda. Então, quando vem uma criança para o consultório, o pai traz a criança para o consultório, ela vem me contar que ela precisa de ajuda. Para contar para esses pais que esses pais precisam saber lidar com a situação. É lógico que ser pai, mãe, às vezes é difícil. Às vezes não é difícil, é um desafio, né? Desafio, né? É um desafio, mas é um desafio para ser vencido pelo adulto, não pela criança. Então, é isso que quando eu atendo criança, ter filhos é um desafio e que precisa ser superado por um adulto e que toda criança, indistintamente, precisa de ser vista e acolhida. Ela precisa de ser vista e acolhida pelo adulto. É isso que todas as vezes que eu atendo uma criança, é isso que ela me ensina, entre outras coisas, é lógico. Que elas me ensinam, quando elas não só apontam os problemas dos pais, mas também apontam as minhas limitações e os meus problemas também. É uma troca, na verdade. Fátima, eu quero que você agora fale um pouco dos serviços do Instituto, convide também as pessoas a participarem, que é muito bom. Sim. E assim, isso vai fomentar, vai ajudar a vida de milhares de pessoas de nossas comunidades. Eu sei lá que tem um serviço lá com o Dr. Henrique, que o Dr. Henrique é uma pessoa maravilhosa. Sim. Uma pessoa também que veio para somar, que veio para ajudar a nossa comunidade. Conta um pouquinho do serviço lá do Instituto e convida o povo. Tá, eu vou responder o que essas crianças me ensinam, né? Primeiro realmente as minhas limitações também, o quanto eu sou limitada, o quanto eu era impaciente, né? Mas o que elas me ensinam é amar todo dia. E respeitá-las todos os dias. Cada uma que chega correndo, o nosso queridinho, que são vários. São vários queridinhos. Todos são meus queridinhos, cada um da sua altura, cada um na sua idade cronológica e idade mental, cognitiva. Cada um me ensina uma coisa, porque uma criança fala instituto, e ela está tentando falar instituto, ela vira para a mãe e fala, vamos para instituto. E aí a mãe chega quase chorando e ele falou instituto. O que ela está me ensinando? Que ela gosta de lá, que ela gosta do lugar, que ela gosta dos profissionais, que ela quer estar lá. Porque quando ela não gosta, ela não quer nem saber o nome. E de alguma forma nós estamos ajudando. Né? E essa mãe fala, hoje ele falou a palavra X, hoje ele conseguiu fazer uma frase, que chegou lá e não fazia a frase, que é o que você estava explicando no começo. Né, quando uma criança consegue formular uma frase, a diferença que faz grande no conhecimento dessa criança. E aí eu falei assim, poxa vida, eu estou aprendendo. Não abri para ajudar os outros, não é isso, não é isso. Assistente social não ajuda. Assistente social é agente de transformação. Sim, então lá no Instituto Aguiar nós temos auriculoterapia, nós temos psicólogo, nós temos pedagogos, temos assistência jurídica, ABA. Nós temos atendimento ABA, tudo no valor social. O que é o valor social? É um valor. Acessível. Por quê? Bem acessível. Porque as profissionais são todos nós somos voluntários, todos são voluntários. E às vezes as pessoas pensam que não. Mas nós estamos no voluntariado. É sem fins lucrativos. É na raça, é na ajuda, é na doação. Hoje nós temos lá as sacolinhas também. O que são as sacolinhas? Temos parceiros que levam verdura, legumes, frutas, e nós montamos sacolas, né? Para distribuir para as famílias. Aí nós telefonamos para ela, então nós chamamos. Então a gente dá 2 voltas ali no bairro, fala, chegou a sacolinha, o pessoal vai lá buscar. É muito gratificante, que nem tinha uma família que estava sem a luz, né? Então, tudo que tinha na geladeira tinha estragado. Então, tudo que chegou, eles fizeram uma sopa e no dia seguinte foram me falar que fizeram uma sopa para comer à noite. Eu falei, poxa, que legal. Que bacana. Temos a coleta do óleo,
E temos a coleta da nota fiscal paulista, que também é um outro apoio para nos ajudar ali. Então, algumas quem, coisas. os moradores de lá do Jova, do Filhos da Terra, Hebron, Fontales, Hebron, Nova que Galvão. tiver sua nota fiscal, que você fez a sua compra no mercado, não colocou o seu CPF na nota, você Isso. pode destinar essas notas fiscais para o Instituto Aguiar e lá ajuda o projeto. Você pode ajudar de várias formas. Tem lá o óleo que não usa mais, leva para o Instituto também, porque é um meio de captar recursos, como a Fátima falou, o Instituto é sem fins lucrativos. Então, esses valores é para ajudar, para comprar papel higiênico, Sim, sabão, café, pagar a internet, Isso, água, luz, que eles usam bastante, né? Os profissionais usam muito. Tem coisas para tirar xerox lá todo dia, porque gasta-se muito sulfite, né? Tivemos uma boa doação de lápis, de caneta, as mesas também foram doações, né? Maravilhoso. Pessoal, estamos chegando ao fim desse bloco, muito bom, desse episódio de hoje, né? E vamos marcar o próximo, vai ter muitos outros. Muito obrigado, agradecido, viu? Foi uma honra conversar com vocês, falar um pouquinho do Instituto, falar aqui com a minha amiga psicóloga maravilhosa, é a psicóloga que ajuda nosso bairro. É isso aí. Tá bem isso, mas eu gosto. É muito bom. E muito obrigado, só tenho a agradecer a equipe do estúdio, Gabriel. Gabriel, é isso? Perfeito, muito obrigado, pessoal. E até o próximo. Então, logo mais, na próxima terça-feira, estaremos aqui novamente. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Fátima, fala um pouquinho. Tchau. Gente, tchau. Muito obrigada. Estamos de portas abertas. Atendimento portas abertas, que é só chegar. Siga a gente nas redes sociais, Instituto Social Aguiar. Lá tem o endereço, o telefone, o Instagram. Venham participar conosco, venham conhecer. Vamos lá tomar um café. Tem café lá. Tem café no Bully. Não é? Tem, ué. Muito bom. Isso aí. Desculpa. Mas enfim, obrigada, Lincoln, pelo convite. Foi uma honra mesmo estar aqui. E dizer assim, pessoas, se cuidem, se olhem, né? Não tenham medo de pedir, buscar ajuda. E não tenham medo de aceitar a sua condição, porque precisa aceitar para você poder resolver o seu problema. Então é isso que eu tenho que dizer. Todos nós temos problemas, então a gente, para solucionar ele, seja ele qual for, a gente precisa aceitar e buscar ajuda quando precisa, né? Seja ela qual for, como psicólogo, como médico, não importa. O importante é que você resolva as suas questões pessoais, emocionais, de saúde física, emocional, mentais, né? Vamos dar um olhar ali para a câmera, vamos dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tamo juntos.